Oi, Bianca. Olá, tudo bom? Paz do Senhor? Tudo bem? A paz do Senhor. Que alegria ter você aqui. Muito Muito bom, feliz. muito Muito feliz feliz pelo por seu essa time. oportunidade. Muito bom. Eu creio que vai ser um momento assim muito precioso para todos nós, a começar por mim. Eu admiro muito o seu trabalho, o seu ministério, a forma como você serve ao Senhor. É algo assim lindo da gente ver, né? E eu, particularmente, poder vivenciar e participar disso. Louvo a Deus pela tua vida e Amém. pela oportunidade de ter você aqui com a gente na conferência. Muito obrigada mesmo, viu? Amém. Eu que agradeço primeiramente ao Senhor, né, essa Amém. oportunidade de estar mais uma vez diante das Escrituras, né? Isso é maravilhoso, isso é uma oportunidade ímpar que todos nós deveríamos nos alegrar, né? De ter essa liberdade, de folhear, de ler, de compartilhar, de fazer uma live sobre a palavra de Deus. Nós temos essa liberdade e isso é motivo de muita alegria no nosso coração. Eu quero agradecer também a você, Monique, pelo convite. Né? Quando você me convidou, alegrou demais o meu coração, porque nós somos caixinhas, né, às vezes, do saber. A gente vai aprendendo, e a gente fica pedindo a Deus a oportunidade para ensinar aquilo que a gente aprendeu, né? Então, eu louvo a Deus pela sua vida, pelo convite. Para mim é uma honra, né, estar aqui falando de ABD. Falar um pouquinho de mim, né? Falar um pouquinho de mim. Eu vou dizer para todos, né, uma boa noite, que Deus possa falar o seu coração, como já tem falado o meu. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. E falar de EBD para mim é brilhar meus olhos, né? Porque eu me converti ao Senhor com 13 anos, no auge da adolescência, né? Eu me batizei aos 15, tive classe de catecúmenos, né? Porque eu me converti na Igreja Batista em Caraí, sou aqui de Niterói, e passei um ano aprendendo a palavra na classe de catecúmenos, né? Todas as questões da teologia sistemática. E depois de um ano me batizei, um ano e pouco me batizei, e assim que eu me batizei, eu já sabia o que eu queria, a forma como eu queria servir ao Senhor. E eu me convidei, né, já recém-batizada, eu me convidei a ser professora. Então, foi a minha primeira experiência na Escola Bíblica Dominical. Sou uma aluna assídua de Escola Bíblica Dominical desde que eu me entenda como cristã. Então, falar de EBD, para mim, eu digo que eu não gosto de ser apresentada como uma pessoa que é bacharel de teologia, que está fazendo mestrado, não. Eu prefiro dizer que eu sou serva do Senhor e aluna de EBD. Eu sou mãe de 2 meninas, sou esposa, né, do Celso, sou mãe de 2 meninas, a Débora e a Lara, e minhas filhas cresceram na EBD. Né? E quando você estava falando aí de classe mista, eu frequentei durante 8 anos uma igreja que não tinha EBD. Olha isso, olha para onde Deus nos leva, né? E quando eu olhei aquilo, eu falei, não, tem que mudar isso. Fui direto para a pastora e falei, pastora, a gente tem que abrir uma EBD nessa igreja. Aí eu preocupada com minha filha, porque minhas filhas estavam sem EBD. A Lara tinha 2 anos e a Débora 10. Aí o que eu fiz? Eu abri EBD. Eu abri EBD e foi chegando criança, mas os meus primeiros alunos foram as minhas 2 filhas.
E isso foi acompanhando o crescimento dela numa classe única. E quando Deus me tirou dessa igreja para ir a outra igreja, que é a igreja que eu estou nesse momento, né, a Assembleia de Deus do Caraí, Ministério Caraí, que é a mesma igreja da Monique, a Débora já tinha 17 anos para 18 anos e Lara com 9 para 10. Olha isso. Uma classe de EBD com crianças de 9 e uma adolescente de 17. E foi assim os meus 8 anos naquela igreja. 8 anos como professora de EBD, ensinando um classe mista. Comecei com 2 crianças, terminei com 31. Então, assim, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês falando esse tema maravilhoso de Escola Bíblica Dominical. Amém. Amém? Amém. Eu queria orar, né, para a gente dar início a esse momento. Eu queria orar por você, orar por essa conferência e por todos que estão aqui assistindo. Querido Deus, amado Pai, ó Deus, graças te damos, Senhor, por mais esse momento juntos aqui nesse dia. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por nossas vidas, ó Deus, por nossa saúde, ó Pai. Obrigada, Deus, pelo nosso ministério, Senhor. Obrigada pela oportunidade de se servir, Senhor, na Escola Bíblica Dominical, Pai. Ó Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela presença, Pai, da Bianca aqui nesse momento. Ó Deus, pela vida dela, Senhor, pelo seu ministério, sua família, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pela Bianca, Pai, tua filha, tua serva, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando a Bianca, Pai, em tudo que ela fizer, Senhor. Que tudo que seja falado aqui, ó Deus, nessa noite, seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Somente a ti, Deus. Abençoe, Senhor, a todos os participantes que estão aqui ouvindo, a todos, Senhor, que têm dedicado o seu tempo, Pai, em aprender mais, Senhor, para te servir com excelência na Escola Bíblica Dominical, Senhor. Abençoe também, Senhor, os palestrantes que teremos amanhã e nos demais dias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bianca, antes que eu esqueça, você quer falar sobre o sorteio? Falar da palavra de Deus, falar sobre planejamento de aula, utilização correta, né, dos textos bíblicos. Eu estava estudando para falar para vocês e o Senhor colocou o desejo no meu coração de fazer o sorteio de 2 atlas, né, o pequeno atlas bíblico, porque a gente vai falar sobre isso. Esse aqui. Mas eu tenho 2 já embalados para presente que eu ia sortear nos cursos que eu estava dando antes da pandemia, nós paramos esse curso. Então, o Senhor colocou no desejo do meu coração de doar esses 2 mapas para serem presentear, nem doação, né? Presentear, né? Distribuir, né? Abençoar a vida do meu irmão com esse atlas bíblico que a gente vai, em algum momento da palestra de hoje, falar acerca de geografia bíblica. Que bênção. Você não está escrevendo aqui. Eu quero. O sorteio vai ser só no final, tá? Então, se acalma, eu não preciso escrever eu quero agora. Quem estiver aí participando no final, que vai estar a live toda, né? Eu estou vendo quem está participando, mas no final eu vou explicar para vocês como que vai ser o sorteio. Agora vamos prestar atenção na palestra da Bianca, no que ela tem nos ensinar, que é o mais importante que o sorteio. Amém? Amém. Tu está me ouvindo bem, Bianca? Ou está dando microfone? Está dando um ruídozinho. Está dando um relay, está dando um retorno. Isso, eu estou ouvindo isso também. Eu acho que era o telefone. Mas já passou agora? Acabou? Melhorou. Então era o celular. Então é isso, gente. No final nós vamos ter o sorteio. E conforme a Bianca for palestrando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar nos comentários que ao final eu vou estar lendo aqui para ela estar respondendo. Tá bom? Bianca, agora é com você. Fique à vontade.
Tá bom, muito obrigada. Para colocar o slide, você me fala que eu ponho aqui, tá bom? Pode colocar. É porque eu, antes de falar, se ter me falar mesmo do assunto, eu queria dizer para cada um que está ouvindo que eu dei esse pequeno testemunho, que é para a honra e glória do Senhor, para permitir que você persevere, né? Eu assisti a palestra de ontem, a de hoje, e eu vejo o quanto as igrejas estão em necessidade urgente de ter EBD. E hoje, para a glória de Deus, as minhas filhas são professoras de EBD. Então, assim, o quanto a EBD ela fortalece a vida cristã e o quanto a EBD é um instrumento para você levar adiante quando você já está na fase adulta. Então, assim, eu fui professora das minhas filhas, hoje as minhas filhas são professores de filhos de outros irmãos. Então, incentive a EBD na sua igreja, vá até seu pastor. Eu já quero falar isso desde já, para que você possa sentir, não de mim, mas do Espírito Santo de Deus, que você possa sentir motivado a ir até o seu pastor se a sua igreja não tem EBD. Faça como eu fiz há muitos anos atrás, vale muito a pena todo o esforço, porque você tem transformação na sua vida, você vê a transformação na vida de outros, e se você tem algum parente na sua classe, um filho, um sobrinho, você vai ver transformação também na vida dessa pessoa. Tá bom? Esse é o convite que eu faço a todos já inicial. Amém, amém, em nome de Jesus. Se eu colocar aqui, então, vou me retirar, deixar só a Bianca. Bianca, você está vendo o slide? Eu estou, mas ele pode ficar um pouco maior ou não? Vou tentar aqui, peraí. Se não tiver como, tudo bem. Mesmo de obra. Aumentei um pouquinho, melhorou? É melhor, tá bom. Então, o tema da nossa palestra, a Monique já falou, nós vamos falar acerca da utilização correta dos textos bíblicos no planejamento da aula. E, para começar, né, eu espero realmente que vocês estejam com a palavra do Senhor nas mãos, nós vamos estar lendo alguns versículos, né, do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Esses versículos eu coloquei partes dele aí, para dar ênfase a uma palavra, mas é bom que leiamos todo o versículo. Então, Marcos 6, 2 nos diz: no sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? No versículo 6 nos diz, versículo 6, isso. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então Jesus percorreu diversos povoados, ensinando a seus moradores. No versículo 30, a palavra do Senhor nos diz: os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. E o versículo 34 diz: quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Esses textos, irmãos, que nós lemos, pode passar, Monique.
eles têm um verbo em comum. Esse verbo é o verbo didático, em grego, que quer dizer ensinar, instruir. Então, eu grifei em amarelo esses verbos, e eles estão conjugados em tempos diferentes, mas em todo momento desse capítulo 6, nós percebemos que ele se encontra presente. Esse capítulo 6, ele apresenta algumas situações, mas a intenção, né, dessa palestra, além de entendermos o que verdadeiramente o ensino da EBD espera de cada um de nós, é nos situarmos dentro de uma revista onde já foi pré-estabelecido a temática da revista, e essa revista chega para nós em nossas mãos e a gente tem que ensinar. Então, essa revista, geralmente, ela é dividida em 12 a 13 lições, e nós temos que ensinar 12 a 13 lições para os nossos alunos. E esse capítulo de Marcos é um capítulo maravilhoso, porque esse verbo ele se apresenta em uma maneira muito presente mesmo, né? Parece redundante, mas não. E ele pulsa a todo tempo que a gente lê. E muitas vezes a pergunta que a gente faz é: será que quando você leu Marcos 6, você se ateve nesse detalhe? Que o capítulo 6 de Marcos fala a quase todo instante, apenas no momento aqui, abre uma lacuna nesse capítulo 6 que vai se falar sobre Herodes e a morte de João Batista. Mas nos outros momentos, Jesus e os discípulos, eles estão ensinando. E por que eu trouxe esse texto? Primeiro, porque esse texto é um texto maravilhoso, principalmente a partir do versículo 30, né? Porque Jesus ele já está cansado. Ele já está cansado, ele já fez tantas coisas, ele já ensinou tantas coisas. Seus discípulos já foram para tantos lugares, fazendo milagres e maravilhas, que Jesus está cansado e gostaria de ir para um lugar reservado. A Bíblia nos diz isso. Se você for ler com mais calma, a partir do versículo 30, você vai ver que os discípulos, que aqui são chamados de apóstolos, estão voltando de uma missão onde ele diz para o Senhor, eles dizem para o Senhor tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles haviam ensinado, e a perspectiva a partir dali era: vamos descansar. Só que o ministério de Jesus ele já estava conhecido. Ele já era conhecido. Ele estava começando, mas ele já era conhecido. E uma multidão vê Jesus, segue Jesus, chega perto de Jesus antes mesmo que ele chegue, porque ele queria ir para um lugar distante. E ali, Jesus ele simplesmente para e vê a necessidade daquele povo. Ele tem compaixão daquela multidão, diz a palavra do Senhor, e ele manda que todos se assentem, e ali ele ensina. Então, a partir desse texto, a gente pode te fazer algumas perguntas. E todo texto bíblico, ou todo texto, ele promove, né, ao leitor perguntas. Então, a gente pode perguntar, por exemplo, quem estava ensinando? Então, aí você vai falar, quem estava ensinando era Jesus, mas Jesus não é o único sujeito desse verbo no capítulo 6. O que eles estavam ensinando? E a gente precisa, então, de repente, buscar em outros textos complementares para entender o que era ensinado. A quem
eles estavam ensinando, e eu estou falando de todo o capítulo 6. Onde eles estavam ensinando e por que eles ensinavam. Então, são perguntas que o próprio texto todo do capítulo 6 nos promove. Então, o que precisa já desde já ficar certo em nossos corações é, se eu vou falar da primeira multiplicação de pães, que o relato está a partir do versículo 30, eu não posso esquecer que antes do versículo 30 tem muitos outros versículos que precisam ser lidos. Então, muitas vezes, queremos ficar somente em um bloco de texto, porque é o bloco de texto que a revista da Escola Bíblica Dominical está nos mostrando. Mas, como professores de Escola Bíblica Dominical, nós precisamos ir além. Continuando nesse mesmo texto, a gente vê que em um único capítulo você encontra o mesmo verbo aplicado várias vezes. O mesmo verbo tem como sujeito pessoas diferentes. Se naquela frase ali, e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado, eu tirasse e contaram a Jesus, talvez você falava que tudo o que tinham feito e ensinado poderia se referir ao próprio Cristo, ou o que ele tinha feito e ensinado antes, se não ler todo o contexto daquele texto. Nós precisamos ler tudo. E o objetivo dessa palestra é colocar o professor da Escola Bíblica Dominical diante do texto que a revista propõe, do texto bíblico que a revista propõe, e não importa qual idade, né? As revistas, elas são divididas desde meses até, no caso, a conferência é para adolescentes, desde meses até 18, 17 anos. Todas as revistas, todo o material tem ali o texto bíblico. Então, a gente precisa investigar. Então, por exemplo, o que ele ensinava? Ou seja, a Bíblia, ela fala conosco, cada um de nós é o leitor, e a Bíblia é um texto, então o texto fala com o leitor acerca de vários assuntos, e esses assuntos são diretamente relacionados sobre o reino do Pai. Agora, e a gente vai ver mais adiante alguns assuntos que Jesus ensinava, né? Porque a gente pode falar, Jesus ensinava o quê? Porque aqui não está dizendo que Jesus ensinava. Jesus começa a ensinar na sinagoga, mas o que ele foi fazer na sinagoga? Ensinou o quê? Né? Então, tem alguns temas importantes que fizeram parte de todos os anos, né, do ministério de Jesus. O público também a quem ensinava também não era o mesmo. A gente vê que Jesus ele ensinava na sinagoga, ou seja, aos religiosos judeus. Jesus percorreu diversos povoados, inclusive Nazaré, ele foi à cidade dele falar, ensinar, mas rejeitaram a Jesus na sua própria cidade. Jesus falou para um público alcançado pelos discípulos diante da caminhada dos discípulos, eles foram caminhando e eles foram atingindo a esse público que talvez não tiver acesso ao que Jesus falou, mas ao que os discípulos haviam falado. Ao mesmo tempo, Jesus fala a multidões, ou seja, Jesus não para. E quando ele não para, ele nos ensina também a não parar. Jesus ele está ali a todo instante percorrendo as cidades e anunciando o quê? O reino do Pai. E muitas vezes a gente está acomodado a uma revista que tem um texto com 6 versículos e a gente não quer aprender mais para ensinar mais.
Às vezes a gente quer fazer um curso de teologia, como eu falei, a gente fica com uma caixa, parece que cheia de informação, mas não quer ensinar, não quer passar adiante. Jesus, ele nos ensina somente pelo fato de ele não ficar parado. Lembra que eu falei que ele estava cansado, ele queria se retirar, mas quando ele viu uma multidão querendo aprender, ele teve compaixão dessa multidão e começou a lhes ensinar muitas coisas, como diz o versículo 34. Então, além dessa multidão, Jesus, a Bíblia nos diz em vários momentos que Jesus ele se afastava e ele ensinava somente os seus discípulos mais próximos, aquele que ele chamou para estar com ele durante o seu ministério terreno. O local de ensino também apresenta-se com muita diferença, né? A gente vê Jesus ensinando na sinagoga, provavelmente abriu a Torá, leu um texto da Torá, leu um texto, né, do Antigo Testamento, e também tratavam-se de questões humanas, né? Na sinagoga não era só a parte de leitura da Torá, ali eram desenvolvidas questões que precisavam ser resolvidos do relacionamento do homem com Deus. Jesus ele ensina, como diz a palavra, em ruas e vilarejos e povoados, assim como seus discípulos. E nesse momento da multiplicação dos pães, antes de ele dar o alimento físico, porque ele percebeu que aquelas pessoas estavam com necessidade física também, ele, em uma campina verde, como bom pastor de ovelhas, ele coloca aquelas pessoas já preparadas em grupos. A Bíblia diz que ele vai colocando de 50 em 50, vai arrumando. E isso é o que é maravilhoso, porque a gente percebe que a intenção do Senhor ia muito além do que ele estava fazendo ali, que era ensinar. Então, ele, como um bom pastor, ele estava ali cuidando daquelas ovelhas que estavam perdidas e que precisavam de ensino. E o que nós temos feito? Né? A pergunta já desse texto maravilhoso que a Bíblia nos dá, o que nós temos feito sentados nos nossos bancos de igreja, só recebendo, enquanto crianças, filhos dos nossos irmãos, adolescentes, né, com celular na mão nas igrejas, não tendo escola bíblica dominical, não tendo um estudo dirigido para a idade deles. O Senhor convoca, né, nessa noite, o Senhor convoca as nossas igrejas, as pessoas a se mobilizarem. Eu me recordo no início da pandemia, né, como o Monique falou, eu cuido da parte de ensino cristão, né, a parte de ensino da igreja, e eu fiquei, Senhor, como vamos fazer com a igreja fechada? E nós nos mobilizamos em tentar, da melhor forma possível, que todas as idades pudessem receber um estudo para aquela idade, para aquela. Então, Monique tratou das crianças do Ministério Infantil, eu, juntamente com o meu genro, damos aula para os adultos e para os jovens, e outras pessoas, outros irmãos, ficaram responsáveis pelos adolescentes da igreja. Então, todo o núcleo da igreja, de alguma maneira, não ficou, né, longe do estudo da palavra, porque precisa, irmãos. Né? Esses grupos, essa idade de 0 a 17 anos, 0, né? A revista coloca 0, mas os primeiros meses do bebê até os adolescentes precisam ter contato já com a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E a gente percebe aqui que o local de ensino era diferente, porque era na sinagoga, povoado, vilarejo, campina, e que os discípulos e nós devemos ensinar tudo aquilo que nós aprendemos.
Nós somos convocados a isso como discípulos do Senhor. A gente lembra muito uma das últimas palavras de Jesus para os discípulos vão indo, vão proclamar, vão batizar e vão ensinar. Então, aqueles primeiros discípulos de Jesus fizeram novos discípulos. Aqueles outros, segunda leva de discípulos, fizeram mais discípulos, até chegar aos nossos dias. Nós somos discípulos do Senhor. Nós estamos aqui para servir e não ser servido. Então, tudo aquilo que nós aprendemos em Escola Bíblica Dominical, tudo aquilo que Deus fala conosco através das nossas leituras, todos os cursos teológicos que fazemos, não é para ficar guardado dentro de uma caixinha. Nós precisamos passar para o outro. E eu vou dizer por experiência própria, irmãos, porque eu tenho essa carência dentro da minha igreja. Eu tenho uma equipe de professores de EBD, eu posso dizer, top. Eu louvo a Deus pela equipe de professores de EBD da minha igreja, mas louvo muito ao Senhor pela vida de cada um, que são muito preciosos. Mas ainda sinto carência de alguém levantar a mão e dizer: eu quero ser professor de escola bíblica dominical. Por quê? Porque é um grande desafio. É você levantar verdadeiramente do banco e dizer: eu sou discípulo de Cristo e eu estou aqui para ensinar a palavra do Senhor. E quem capacita é Ele. E Ele vai dando diretriz. A necessidade do professor começa a ficar saindo pelos poros da gente. Quando a gente começa a perceber que está falhando em alguma coisa, o Senhor vai lá e direciona para um determinado curso, para uma determinada conferência, né, Monique? Para um determinado congresso. E isso a gente vai se alimentando, se fortalecendo para quê? Para ficar mais preparado para anunciar aquilo que a gente aprendeu. E o que a gente aprendeu? O que a gente aprendeu que transformou a nossa vida? A palavra do Senhor, né? São palavras de arrependimento, são palavras onde a gente lê e a gente reconhece a nossa pequenez. E essa concessão que o Senhor nos dá, porque é Ele que toca em nós para ensinar, é um dom, isso vai ser falado, isso é bíblico também, o dom de ensinar. É Ele que vai nos encher de autoridade para quando a gente abrir a palavra do Senhor e ensinar aquilo, entrar dentro do coração do outro, e não importa a idade. Desde o mais pequenininho ao mais idoso. A palavra de Deus, a gente vai ver que ela tem um poder absurdo de transformação. Pode mudar, Monique, por favor. Então, diante desse texto, o que Jesus ensinava e o que nós precisamos ensinar? Então, nós estamos lá com uma revista, ela tem já toda divididinha um tema, e nós vamos seguir aquele tema. Mas o professor de escola bíblica dominical precisa compreender aquilo que Jesus ensinava. E o que Jesus ensinava? Nós temos aí vários textos, e é óbvio que o ministério de Jesus não está somente dentro desses textos, assim como o ministério do discípulo, que nós vamos ler. O Senhor falava sobre muitos outros assuntos, basta que a gente leia a palavra do Senhor para ver. Mas eu quis colocar aqui os principais assuntos, que são os que mais chamam a nossa atenção, porque às vezes a gente pensa assim, o que eu vou ensinar? Eu vou ensinar a palavra de Deus. Tá, mas o que a palavra de Deus ensina? Então, em Mateus, rapidamente nós vamos ler esses textos. Em Mateus 11, 25 a 27, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai,
Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. A gente percebe aqui a conexão do Senhor Jesus com Deus Pai, e também ele fala que o Deus Pai é o Senhor dos céus e da terra. Eu estou usando a versão NVT, né, nova versão transformadora, é hoje minha Bíblia de leitura e também de estudo. Ela é a primeira que eu leio. João 10:10 também nos diz que Jesus também falava acerca do diabo. Né? Esse texto é um texto conhecido. O Evangelho de João, ele fala em vários momentos sobre quem era Jesus, a identidade de Jesus, mas nesse capítulo, no versículo 10:10, Jesus fala, antes de ele dizer que ele é o bom pastor, ele fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Então, isso Jesus está ensinando, ele está falando. E quem era esse ladrão? Então, a gente pensar que é o ladrão que rouba a casa do vizinho. Não, Jesus aqui está falando de um personagem que é importante também, porque é o inimigo das nossas vidas, e a gente tem que saber como ele age nas nossas vidas. E Jesus estava ensinando sobre ele. Como ele faz. Qual é o objetivo dele. Em João 8:7, também fala um pouquinho, e é óbvio que são outros versículos ao redor desse versículo que eu escolhi, mas é só para a gente ter uma noção, eu tenho pouco tempo para falar. E diz assim, eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus falando sobre pecado. Em um contexto aqui maravilhoso, por quê? Porque os religiosos queriam matar uma mulher adúltera. E Jesus fala, quem aqui não pecou? Quem aqui não pecou, atira uma pedra. Então, o Senhor confronta religiosos falando acerca de pecado. E o texto muito conhecido, e pouco se lê esse texto com o versículo seguinte. Mas o versículo seguinte, ele é de extrema importância também. Que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então, aqui, o Senhor está numa conversa com Nicodemos, falando sobre nova vida nele, nova vida em Cristo. E aqui ele diz quem verdadeiramente ele é. Então, assim, é um texto rico demais, esse capítulo 3 de João, que a gente poderia mergulhar nele, ficar horas e horas e horas lendo. Mas aqui o objetivo é mostrar aquilo que Jesus ensinava e aquilo que precisamos ensinar. Então, em todo momento que você estiver diante das Escrituras com uma temática de uma revista, algum ensino de Jesus tem que ser passado para o seu aluno. Nada pode sair de nós mesmos. Então, eu estou aqui dando só alguns exemplos. Jesus ensinava que Deus é Pai e Criador. Jesus ensinava sobre o inimigo. Jesus ensinou sobre o pecado. Jesus falou quem ele é. Em Mateus 4:17... Abra a sua Bíblia e vai acompanhando. Jesus fala assim, a partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, Jesus falava acerca de salvação, acerca de arrependimento de pecado, confissão de pecado. Jesus também falou, antes de ascender,
no Evangelho, no livro dos Atos dos Apóstolos, logo no iniciozinho, no capítulo 1, versículo 8, ele diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Ou seja, também fala em João sobre o Espírito Santo ser o Consolador, mas aqui ele está falando porque ele sabia que ele ia ascender e que os discípulos iam ficar só. Não iam ter mais a companhia dele. E ele chega e fala, olha, vai descer sobre vocês o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, tudo aquilo que Jesus havia ensinado aos discípulos, agora os discípulos deveriam ensinar em Jerusalém, ou seja, onde eles estavam, ou seja, no núcleo deles. Eles deveriam ir mais um pouquinho adiante, e mais um pouquinho adiante, quando vê, toda a terra receberia a palavra do Senhor. Então, o que Jesus está falando para eles? Saia do teu quadrado. Saia daquele núcleo e vá mais adiante. Discípulo do Senhor tem que levar a palavra do Senhor aonde o Senhor enviar. E foi o que aconteceu. Né? Saíram de Jerusalém, foram para a Judéia, foram para Samaria e foram até os confins da terra e chegou até nós a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Em João 14, também ele nos fala, ele nos ensina uma maneira de viver. Olha que texto glorioso em João 14, 23. Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então aqui ele está informando quem enviou, ele está ensinando e está dizendo, ó, quem me enviou foi meu Pai. E se vocês me amarem, vocês vão amar meu Pai. Se vocês guardarem as minhas palavras, o meu Pai vai ficar satisfeito, vai amar vocês por isso. Ou seja, ele está mostrando a maneira que os discípulos e que aqueles que o seguiam tinham que viver. Amar ao Pai, amar aquilo que o Pai falava para fazer, e assim amaria ele e ele ao Pai. Então, a gente percebe uma conexão novamente, Jesus formando do reino dos céus aqui na terra, entre o Pai, ele e nós, o ser humano. Sobre arrependimento e confissão de pecado, esse texto é um texto tão grande, tão maravilhoso, que fica depois aí para vocês meditarem. Um texto logo no início do ministério apostólico, depois da descida do Espírito Santo, os discípulos eles começam a anunciar o reino de Deus. E no versículo 19, diz assim, agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virá um tempo de renovação e ele enviará novamente Jesus o Cristo que lhes foi designado. E Pedro e João vão ali descortinando todo um discurso maravilhoso, confrontando os religiosos e falando acerca daquilo que eles fizeram com Cristo e aquilo que eles deveriam de fazer. Ou seja, aquilo que Jesus ensinou, os discípulos agora estavam ensinando. O Nick pode passar. Então, trazendo agora para dentro do núcleo de EBD, geralmente, como que se divide o planejamento de uma aula de EBD? Você dá boas-vindas ao seu aluno, você ora, depois que todos já estão em classe, com revista aberta, ou então as crianças já estão em seus lugares, os adolescentes também, você canta um louvor, né? Essa geralmente é a estrutura de uma aula. E vem o que
que a maior parte das revistas coloca como história. Né? Então, é assim, é história bíblica, ou seja, é o texto bíblico da história que vai ser contada, que tem um título. E essa história está dentro de um tema maior, que é o que a revista está falando. Eu estou me baseando, né, no material que eu uso dentro da minha comunidade cristã. Mas é certo que tem muitas igrejas que não adotam revista. Tem igrejas que adotam textos, né, um formato de um planejamento de aula, onde cada domingo vai se falar acerca de aula. Então, a revista ela ajuda, né, porque um material que já foi preparado por pessoas capacitadas para isso, aonde você tem todo já um tema a ser trabalhado. E essa história dessa aula, né, já está ali para você. E a proposta dessa palestra é o que eu faço quando eu estou diante dessa história. Porque não só a história é importante, e talvez para mim, ao meu ver, o mais importante da aula, também é a memorização do versículo. Porque o versículo a ser memorizado tem tudo a ver com a aula. Então, além disso, você vai ter que fazer atividades, algumas revistas já têm alguns exercícios, depois você desenvolve brincadeiras ou nas classes maiores uma dinâmica para que aquela temática, aquilo que foi trabalhado, fixe de alguma forma o seu aluno, você ora e você se despede. Isso tudo em 1 hora e 10 no máximo. Então, o que o professor, olhando toda essa estrutura, diante de uma revista vai fazer? Antes de qualquer coisa, tá? Orar. Orar. Ele sabe que naquele domingo ele vai dar aula. Ele já tem que orar. Senhor, vai me capacitando, vai tirando todo impedimento, vai, sabe, me direcionando a tudo aquilo que eu preciso fazer. Que minha aula seja, ó Deus, com a presença do teu Espírito. Porque um professor ele não tem que ser só um comunicador. Um professor ele tem que ser um veículo de bênção, um veículo de Deus para abençoar a vida de outro. Então, a primeira coisa é oração. Um professor que não ora, ele vai ser um comunicador. Porque ele precisa estar conectado com um pai para que o Espírito Santo de Deus se comunique com ele ali naquela aula e ele seja um agente de transformação. Então, depois que você começa já aquela semana toda a estar conectado com o Senhor, você vai separando o seu material. Por isso, eu senti o desejo de sorteio desse mapa, porque poucos professores de EBD se importam com geografia bíblica. Poucos. Mas os textos, quando falam, e saiu Jesus da Judéia e foi para Samaria. E subiu Jesus para o templo, em Jerusalém. E subiu. E foi para Jesus para o mar da Galileia. E passou o mar. E voltou para o outro lado do mar. Isso tudo é importante para você se situar no texto. Então, é necessário, né, que o professor ele separe todo o material. Um bom dicionário bíblico, ele separe um mapa, ele separe mais de uma Bíblia, mais de uma tradução, uma forma do texto se apresentar de maneira diferente. E tantos outros materiais, um dicionário bíblico, como eu falei, um léxico, se você quiser se aprofundar numa determinada palavra. E o texto bíblico da lição da EBD sempre, irmãos, um texto bíblico possui textos complementares. Ah, mas eu vou estar dando aula para um bebê. Como que você vai dar aula com o bebê? Através de uma canção, através de uma musiquinha, através de uma historinha bem pequena? Não tem problema. Você tem que estar situado porque é o Senhor que está vendo a sua dedicação.
Você tem que estar situado sobre aquele texto e você vai contando a história para aquele bebê da maneira, com os recursos que Deus te permitir. Aí você vai avançando. Aí você vai para o maternal. Você tem que ter noção, porque as crianças estão extremamente conectadas, são extremamente inteligentes e às vezes coloca professor em saia justa, porque faz pergunta e o professor enrola para responder, porque não tem todo o conhecimento do texto que está ali na revista. Então, nós não temos que ir só no texto que está na revista, nós temos que buscar os textos complementares. Por exemplo, nós lemos no início passagens do capítulo 6. Mas se eu estou falando sobre o primeiro milagre de Jesus, ali de pães, eu tenho que olhar os textos anteriores. Olha por que eu coloquei aquele texto no versículo 2, no versículo 6. Por quê? Porque os outros versículos falavam que Jesus já vinha ensinando. E isso nos dá uma perspectiva de cansaço físico. E isso, às vezes, precisa ser passado para a criança. Jesus aqui, quando faz o milagre, ele estava muito cansado. Mas olha como faz o bom pastor. Porque o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Então, você precisou o quê? De textos anteriores para se situar naquele texto. É necessário que o professor leia o texto mais de uma vez. Estude o texto. E estudar é estar com calma. Por isso que aula de EBD não pode jamais ser feita na véspera. Por exemplo, na nossa igreja, nós estamos hoje na classe de adultos e jovens estudando uma revista que fala acerca do livro de Jó. Pouquíssimas pessoas pregam sobre Jó, falam sobre esse livro. Esse livro é um livro complexo, um livro difícil. Se eu pegar a aula de EBD e não descortinar ela antes, eu vou ter dificuldade para apresentar essa aula. Então, eu preciso ler o texto mais de uma vez, eu preciso ler outros livros, eu preciso ler a Bíblia mais de uma vez, em outra versão, para facilitar, às vezes, as conexões das palavras. Cada aula ela possui objetivos, e isso, quando você recebe a revista, você lá na frente você vê os objetivos gerais, cada lição tem um objetivo específico e que precisa ser alcançado. Porque se você não alcançar aquele objetivo da lição, você não alcançou o objetivo da aula. E ontem, na palestra, Monique falou, a própria EBD já tem objetivos. Então, quando você sai da sua casa como professor de escola bíblica dominical e vai à igreja do Senhor, ou debaixo da árvore, ou na tua casa, onde você for dar a sua aula, você se disponibiliza a ensinar a palavra do Senhor, nós temos que entender que aquele ato de EBD já tem objetivos a serem alcançados, que é evangelização, que é santificação, que é transformação daquele aluno. Agora, imagina quando você está diante do texto da palavra do Senhor. Um texto que corta a gente no meio, que penetra no nosso coração. Então, a gente precisa ler com calma, fazer um roteiro daquilo que vai ser falado para aquela faixa etária específica e além da revista. Por quê? Porque nós temos objetivos para serem alcançados daquela lição e nós temos objetivos enquanto professor de escola bíblica dominical. Além daqueles que a gente espera, né, alcançar enquanto EBD. E para compreender, por exemplo, como eu falei, a localização que Jesus estava, ou onde os discípulos estavam, é necessário do mapa. É necessário uma ideia de geografia bíblica. Da onde nasce, por exemplo, o Rio Jordão, por onde ele percorre. Por que ele é tão importante? Qual é o mar? Qual é o mar próximo a todas as cidades das terras bíblicas
E esse mar que muitas vezes a gente vê alguns personagens indo, pegando navio nesse mar. Então, o professor, ele tem que ter o domínio do texto. O texto tem que falar com ele no profundo. E depois de ele apreciar todas as nuances do texto, cada palavra, ele tem que compreender que o que está por trás desse texto. O que o Senhor quer nos falar. E a gente precisa entender que foi uma história, né, tratada no tempo de Jesus, os escritos no tempo de Cristo, mais tardar no primeiro século. Esse texto aqui tem um público-alvo local, está falando de um público local, está falando de um povo que não somos nós. Esse texto, essa história não fala de cristão como nós, ocidental, fala de judeu, que é oriental, mas um texto que chega às nossas mãos. Olha que coisa gloriosa. Um texto que chega a nós, nos alimenta tanto quanto alimenta pessoas que escreveram e juntaram e compilaram esse texto há muitos séculos atrás. Então, toda a palavra de Deus possui por trás desse texto algo importante que vai nos transformar. E antes de você ser um instrumento para ensinar o seu aluno, a palavra de Deus precisa ensinar você. A palavra de Deus precisa cortar em você. Então, quantas vezes nós estamos entristecidos, passando por uma dificuldade pessoal, da família, estamos cansados, às vezes fatigados por conta de trabalho, e nós temos que dar a aula no próximo domingo. É o momento de você estar diante do Senhor e se rasgar e falar: Senhor, me capacita porque eu quero ser instrumento seu. Me transforma primeiro, fala comigo para que eu possa ser um veículo transformador da vida daquela criança. Para que quando aquela criança vier até mim, eu vou dar aquilo que o Senhor tem a dar a ela. Eu só vou ser um veículo de entrega. Por quê? Se nós deixarmos os nossos problemas nos consumir, nós não vamos conseguir tirar do texto aquilo que o texto quer falar de transformador, que é, irmãos, a aplicabilidade do texto nas nossas vidas. E para você aplicar esse texto na sua vida e na vida do seu aluno, no planejamento da sua aula, você precisa estar conectado com o Senhor. Você precisa deixar os seus problemas nas mãos do Senhor. Senão você vai interpretar mal o texto e você vai ensinar mal o texto. E saindo do Novo Testamento, indo para o Antigo Testamento, eu deixo aqui, né, 3 textos de uma forma bem rápida, porque senão eu vou ficar aqui falando o tempo todo. 3 textos muito conhecidos, muito comuns em escola bíblica dominical. Muito mesmo. O primeiro texto fala acerca da criação. Você já bate ali Gênesis 1, você já sabe. Criação. Só que o alerta que eu faço aqui é para quando você estiver diante de uma revista, onde você tem que dar criação, vá além, meu irmão. Vai além, minha irmã. Deus tem mais a falar nesse texto. E eu peguei só o iniciozinho de uma frase. Iniciozinho de um versículo que diz: então Deus disse, haja. Será que o Deus que cria é maior ou menor do que você falar para a criança decorar o que foi criado? O que tem que ser passado da criação?
Está ali na revista. Geralmente aquelas imagens lindas, ou então você faz um dedoche, ou então você usa o flanelógrafo, ou então você canta uma musiquinha da criação para o mais novo, ou então quando chega essa temática para os adolescentes, você começa a conversar com eles sobre aquilo que foi criado, se ele é um adolescente contemplativo, se não é um adolescente que precisa olhar mais a natureza. Irmãos, o mais importante em todo o capítulo 1 é o Deus que cria. É o haja de Deus, é o façamos de Deus. É o verbo que representa o criar do nada, o fazer do nada, o poder de Elohim. É o poder que cria do nada. E isso, às vezes, fica tão distante, porque a gente está mais preocupado em falar de todas as coisas que foram criadas. E a criança, quando se depara novamente com falar da criação, de novo, eu já sei tudo, no primeiro dia foi isso, no segundo dia foi isso, no terceiro dia. Fale do Deus que cria. Outro texto muito conhecido também, e aqui são sugestões para mostrar que nós precisamos mergulhar mais, não importa a idade, tá, irmãos? Não importa a idade. Porque, por exemplo, quando você fala da criação e fala do desenvolvimento das plantas, do desenvolvimento dos animais, você pode ir além. Eu estava até conversando isso com o Nick. Você pode ir além, por exemplo, numa classe já de juniores e adolescentes e trabalhar com eles a questão de reciclagem, a questão do cuidado com a natureza, daquilo que o Deus que criou. Deus é o mais importante da palavra. E o próprio homem criado, ou seja, a própria criatura destrói aquilo que Deus criou. Então, o Deus que cria tem que ser muito mais enfatizado na aula sobre Criador do que propriamente os dias da criação e aquilo que foi criado. Mas, uma vez falado isso, vamos utilizar recursos como trabalhar com a criança um jeito de plantar algo, plantar uma semente que depois ela vai ver germinar e vai poder comer aquilo, e mostrar que aquilo que Deus criou é para o homem se alimentar. Fazer com que a criança entenda que o lixo da rua precisa ser catado. Ela não pode jogar lixo, ela não pode contribuir para sujar os rios e mares. Então, você pode ir além na sua aula de EBD quando se fala de criação. O outro texto também muito conhecido, né, em relação à arca. E no versículo do capítulo 6 de Gênesis, é óbvio que falar de dilúvio fala em si mais capítulos, mas esses pedaços de versículo, do versículo 14, 17, 22, é que eu quero me ater, que diz: construa uma grande embarcação, uma arca de madeira. Preste atenção, em breve cobrirei a terra com um dilúvio. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Ou seja, aí tem duas frases que são frases que o próprio Deus falou com Noé. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira, que vai lá e fala todas as medidas. E depois preste atenção, em breve, cobrirei a terra com um dilúvio. E depois ali o dilúvio nem tinha ainda começado, nem uma gotinha de água ainda tinha caído. A palavra de Deus fala que Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. E muitas vezes a pessoa o professor fica, nossa, vou trabalhar a arca dos Noé, vou fazer bichinho, vou fazer a aguinha, vou fazer a terra seca. Mas olha o que está por trás do texto. O tamanho da arca e quais animais entraram é mais importante do que Noé fazer uma arca sem uma gota de chuva caindo do céu? Ou o Deus que destrói o que cria e tudo volta ciclicamente ao que era antes?
Porque quando você chega em Gênesis 1, tudo era o quê? Água, e o Espírito Santo de Deus parava sobre as águas. E depois do dilúvio ficou o quê? Porque nós cremos no dilúvio universal. Tudo ficou o quê? Sobre água. Então, volta-se ciclicamente ao início de todas as coisas. E às vezes isso não foi falado nem para adolescente, que já tem uma compreensão maior das escrituras. Mas fica se atendo aos animais que entraram na arca, ao desenho da arca, colocando a criança para pintar a arca, quando, na verdade, nós temos que entender que o princípio maior desses capítulos de dilúvio é a obediência. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. É a fé. Porque esse homem faz tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado, sem ver uma gota d'água. Deus vai falar, em breve vai vir dilúvio. O que ele faz? Ele crê, ele acredita naquilo que o Senhor está falando e ele obedece. Então, crer e obedecer precisam andar juntos. E isso precisa ser falado para as igrejas. Isso precisa ser falado para as classes de escola bíblica dominical desde pequenininho. Então, a obediência de um homem diante de uma sociedade falida moralmente e espiritualmente é infinitamente mais importante do que você dizer que a arca tinha não sei quantos centímetros, foi feita de madeira, colocou betume e tinha pares de animais e animal, e você vai dizer, aí vão dizer, o elefante estava lá, estava. A girafa estava lá, estava. O papagaio estava lá, voou, estava lá. Tem fotografias, irmãos, que até peixe dentro da arca tem. Imagens que professores usam. Aí eu gostaria que a Monique passasse para eu mostrar para vocês uma imagem. Pode passar um pouquinho, Monique? Por favor. Olha essa imagem da Arca de Noé. Cheia de furo por causa de um pica-pau. Noé com uma expressão raivosa, querendo pegar o pica-pau, que é criação de Deus, e uma bagunça que está nessa arca. Todo mundo olhando para a arca toda furada, que parece até tiro, mas não, é o pica-pau que está furando ali. Então você percebe que até imagens zombando aquilo que está nas escrituras, você encontra pela internet. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com as imagens utilizadas, porque elas são importantes, sim, os recursos visuais são maravilhosos e muito importantes, mas jamais eles podem estar de encontro àquilo que está nas escrituras. E outra coisa é saber escolher imagem para que a imagem ela ande junto com a fala do professor. O professor vai ensinar e a imagem colabora com o ensino, para que o aluno fixe aquilo que ele está vendo e aquilo que ele está ouvindo. Volta um pouquinho só no próximo, no anterior, para terminar o anterior, por favor. E o último texto é um texto de Josué, é um texto que eu dei um salto na história de Israel e fui já para a conquista da terra. Você vê que a terra foi criada, houve o pecado, o homem sai do local onde Deus preparou, o povo chega a um determinado momento de tanto pecado, de tanta falência espiritual e moral, que novamente volta ao estado anterior de água. E agora o povo está numa terra que Deus promete que vai dar a esse povo, porque esse povo já cresceu a partir de Abraão, da chamada de Abraão, e esse povo está diante de uma terra. Aí vem o quê? Vem a queda de Jericó. Aí a queda de Jericó está em tudo que é revista de EBD. Só que o que é mais importante, o que está por trás da queda de Jericó? As conquistas de Canaã em todas aquelas terras, porque ali tinham povos ali. Tinham povos ali.
né? Eram chamados, de um modo geral, de amorreus, mas não tinham só os amorreus. Os amorreus se dividiam em vários povos. E Josué 1:8 diz o seguinte: relembre, ou seja, lembre, 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 lembre continuamente os termos deste livro da lei. Quando você vai no original, é Torá, Pentateuco, 5 livros. Medite nesse texto dia e noite. O Senhor está falando com Josué, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Ou seja, antes da chegada e da conquista de Jericó, muitas coisas aconteceram. Mas houve um encontro de Josué com Deus, onde ele falou isso para Josué. Você tem que lembrar continuamente da Torá, da palavra de Deus, da lei. Você precisa meditar nela de dia e de noite. Para quê? Para você ter a certeza de que você vai cumprir tudo que nela está. Aí, você cumprindo tudo que nela está, você vai prosperar. E esse prosperar aqui não é financeiramente como muita gente acha. É prosperar naquilo que ele vai colocar as mãos para fazer. Porque ele vai ter sucesso em tudo que fizer. Então, ele vai ser abençoado, prosperidade de bênçãos, naquilo que ele vai fazer. Por quê? Porque ele meditou na palavra dia e de noite. Esse texto tem uma aplicabilidade enorme. Então, o que é importante para aplicação na vida do seu aluno diante de um texto de Josué 1:8? É dizer que lá ele foi bem sucedido porque ele se lembrou de que tudo aquilo que ele precisa fazer, ele precisa que o Senhor vá diante dele. Ele não pode fazer segundo aquilo que ele quer fazer. E a Torá falava isso para ele. Então, hoje, a gente vive em um mundo, os nossos alunos vivem em um mundo de informação. Eles já chegam na sala cheios de informação. Mas, como mestres da palavra do Senhor, nós não podemos ficar somente na informação que o aluno traz. Se o aluno nos traz algo de violência, nós temos que ter a palavra do Senhor para responder esse aluno. Se o aluno fala a respeito de brigas dentro de casa, nós temos que ter o texto da Bíblia para falar com esse aluno. E às vezes nós estamos na aula, isso acontece muito, os professores lá da minha igreja falam muito acerca disso, estão dando aula e o aluno levanta, principalmente classe de maternal e jardim, falando: tia, minha mãe brigou com meu pai, no meio da aula. E aí você fica: epa, o que eu faço? Continuo minha aula dando aqui o texto ou dou atenção a ele? Então, você já tem que pedir ao Senhor o preparo certo para falar com aquela criança, mesmo que você chegue para ela e fale assim: nós vamos primeiro terminar aquilo que o Senhor tem a nos falar e depois a tia vai conversar com você após a aula. Tudo bom? Tudo bem. Então, vamos lá e vamos conversar. Com aquele aluno, como? Com a escritura aberta, com a palavra de Deus aberta, orando com aquele aluno. Então, o professor ele tem que estar conectado com a palavra, porque ele vem com aquela informação, né? Ele vem com um mundo de coisas. Tia, por que eu não posso ficar na internet? Porque eu odeio a minha mãe, porque minha mãe não deixa eu ficar no celular. Os adolescentes falam muito isso. Minha mãe não me dá um celular, então não compra um celular para mim. E você tem que ali para aquele adolescente explicar por quê. Explicar o amor e o respeito aos pais. Então, o mundo de informação já existe, mas nós não podemos ficar só com a informação que o mundo dá. A gente precisa ter informação que a palavra do Senhor nos dá. Pode ir adiante, por favor. Passa essa aí. E para terminar, deixo 2 slides, eu acho que são 2 ou 3 slides finais, para explicar um pouco acerca da palavra que você já sabe, esse versículo maravilhoso, que é o objetivo do professor diante das Escrituras. A palavra de Deus ela tem esse poder. Ela é poderosa para ir aonde ninguém vai. Corta-nos como uma espada.
penetra na nossa alma, né? Vai no nosso espírito, vai nas nossas entranhas, vai nos nossos lugares mais secretos, onde a gente guarda tudo, as nossas caixinhas. E ela vai trazendo o quê? Luz. Ela vai trazendo luz até os nossos pensamentos e desejos mais íntimos. Esse é o poder de transformação da palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer quando estamos diante dela. Pega-se o texto, pode continuar, Monique, pode passar. Pega-se o texto, separa-se todo o material necessário para trabalhar esse texto, ora pedindo ao Senhor que ajude na estrutura da aula, lê corretamente o texto bíblico mais de uma vez, e não somente a história da revista, não fique preso à historinha que está na revista. Aquela história está com as palavras corretas para você passar, mas o texto tem que ir além. Nós precisamos entender o texto e tudo que está ao redor. Verificar textos complementares, observar as palavras-chave do texto, ou seja, no início eu fiz questão de colocar um texto cuja palavra-chave era o quê? Ensinar. E buscar a compreensão de todas essas palavras. Se situar geograficamente no texto. Aonde era o jardim que o Senhor criou? Aonde ficava localizado esse jardim? A palavra de Deus nos diz, através dos rios que cercavam aquele local. Então, aonde ficava Canaã? Então, assim, essa parte geográfica é extremamente importante. Buscar além do texto, ou seja, a aplicabilidade daquele texto na sua vida enquanto professor e na vida do seu aluno. E todo o conteúdo da lição deve ser dado de forma que o aluno apreenda. Não é só aprenda. Apreenda, guarde, memorize. E quando fala de memorização, me vem a memorização dos versículos. Versículo não é só para ser decorado, versículo é para ser entendido, meus irmãos. Então, não adianta você pegar e fazer uma gincana, vamos ver aqui quem sabe o versículo de cor. E a criança vai lá, estuda aquele versículo, estuda, mas se você perguntar para aquela criança o que esse versículo falou com você, ele não vai saber. Porque a cabeça dele só está ali em memorizar parte por parte do versículo. E todo o versículo da palavra, todo texto bíblico, toda perícope, que às vezes é um conjunto de versículos, tem palavras-chave que precisam ser trabalhadas no texto. A aplicação da palavra de Deus deve ser pautada em uma interpretação correta do texto bíblico. E isso me lembra muito, por exemplo, um texto que se encontra em 2 Samuel 7, deixa eu ver aqui, 2 Samuel 7, vem uma sequência de versículos, versículo 1, versículo 5, versículo 6, versículo 16, versículo 18, aonde no hebraico está ali a palavra Beit. E a palavra Beit significa casa. Se você for ler esses versículos 1, 5, 6, 16 e 18 de 2 Samuel, você vai ver casa, 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 várias palavras, vários momentos onde a palavra casa está. Só que cada palavra casa tem um significado diferente. Ela não pode ser interpretada todas essas palavras casas da mesma maneira. Então, a interpretação precisa ser feita correta daquele texto para que você possa o quê? Compreender o texto. E outra coisa muito importante, que eu deixo aqui já no finalzinho, é que todo professor precisa ser aluno. Nós não podemos ter aquele sentimento de que eu detenho todo o conhecimento da Bíblia, eu já li a Bíblia 10 vezes e 10 vezes foi suficiente para eu saber. Não. A palavra de Deus ela vai se renovando, ela vai clareando dentro de nós, vai servindo como um alimento cada vez mais sólido para nós. E nós, enquanto não estivermos dando aula, nós precisamos ser aluno. Porque Deus fala conosco quando a gente está preparando a aula, Deus fala conosco quando a gente está ensinando aquela aula,
e Deus fala conosco quando nós somos alunos. Então, aquele domingo você não está na escala, frequente a sua classe. Você precisa aprender também. E que a nossa realidade, né, enquanto interessados aqui por escola bíblica dominical, como superintendentes, como professores, como alunos, não seja jamais a de que muitos fingem que ensinam e muitos fingem que aprendem. Né? Que a nossa realidade seja de um ensino sólido e de transformação, porque uma aula bem preparada, um texto bíblico bem aplicado, gera transformação nos nossos alunos. E, por último, eu deixo uma foto para vocês refletirem um pouco, e um versículo que eu gosto muito, sou apaixonada pelo livro de Atos dos Apóstolos, versículo 5:42, nos diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. E essa imagem é uma igreja, irmãos. Isso me chamou muita atenção, né? Quando eu busquei o trabalho de missionários, eu encontrei o trabalho esse blog dessa missionária, e essa igreja, ela se reúne embaixo de um umbuzeiro, no Piauí. Então, nós, quando fala que a igreja é fora de quatro paredes, é essa realidade aí. O Senhor não está preocupado com as quatro paredes, o Senhor está preocupado com as almas, com as vidas, com a igreja que somos cada um de nós. Então, se a sua igreja não tem recursos, amém, vai sem recurso. Sua igreja não tem cadeira, amém, senta no chão. Sua igreja não tem parede, amém, vai embaixo de um buzeiro. Sua igreja não tem perspectiva, amém, vai para sua casa. Não tem perspectiva de ter templo ainda, vai na sua casa, vai na casa do irmão. Mas nós não podemos parar de ensinar a palavra do Senhor. Aquilo que Deus colocou no meu coração de ensinar, aquilo que Deus tem colocado no seu coração para ensinar, não pode ficar retido dentro de nós. Que Deus possa ter abençoado a sua vida e que você possa cada vez mais ser desperto, né, para ser um veículo de bênção na vida dos seus irmãos e na vida da sua comunidade cristã. Deus abençoe a todos. Um grande beijo mesmo. Abraço em todos. Amém. Glória a Deus. Que palestra maravilhosa. Quanto ensinamento. Gente, eu sou assim, uma admiradora da Bianca, ela sabe disso. Eu amo ouvir a Bianca, a forma como ela ensina, como ela, né, passa para a gente tudo que ela sabe. Muito bom. Gratidão pela sua vida. Gratidão a Deus por você estar aqui com a gente, por essa palestra. Muito obrigada mesmo. E que Deus possa te recompensar, né, te honrar, te abençoar diante do que você tem feito dele. A todos nós. Amém, para todos nós. Bem, gente, agora nós vamos dar o sorteio. Está dando um pouco de microfonia. Bianca, mostra aí de novo o Atlas que nós vamos sortear. Rapidamente, eu esqueci. Eu sei que o horário está apertado. Depois eu posso colocar o nome. Eu quero indicar alguns livros. Esse livro aqui é muito bom, ajuda bastante, porque hermenêutica é uma arte. Isso aqui envolveria até outro curso, outra palestra, mas esse livro de hermenêutica do professor mestre Esdras Costa Bento é muito bom. Esse livro aqui é maravilhoso, também fala sobre hermenêutica, sobre exegese, Entendes o que lês, né, de Gordon Fee. Esse livro aqui é top, precisamos ter esse livro aqui. Fala tudo, irmãos, tudo para te nortear no estudo mais profundo da Palavra de Deus. Glória a Deus. Para a Escola Bíblica Dominical, esse livro aqui do nosso querido Antônio Gilberto, tá? É um manual, também fica aí. Aqui também fala muita coisa sobre EBD, como planejar a sua aula.
Aqui outros irmãos vão falar sobre isso, mas tem esse livro de Marcos Tuller aqui sobre recursos didáticos para você usar na escola bíblica dominical. Muito bom. Você tem aqui como ensinar de uma forma participativa. Esse livro aqui é muito importante para a aula de júnior e adolescente, tá? Porque é uma aula onde há uma participação maior, os temas são mais trabalhados. Essa publicação aqui ela é recente, esse livro aqui é para todo professor de escola bíblica dominical ler, tá? Porque é de uma profundidade, um livro muito gostoso de ser lido, Deus vai abençoar a sua vida. E tem esse último livro, que foi da CPAD, eles lançaram até no último congresso, que é a Enciclopédia da Escola Bíblica Dominical. Depois eu posso colocar esse nome todos. Esse livro aqui ele é bem grosso, e tudo que você possa imaginar de escola bíblica dominical tem nesse livro aqui. Tá? Então, fica aí as dicas. E tem o nosso mapa. Eu tenho outros mapas, mas esse mapa aqui, esse pequeno atlas bíblico aqui, ajuda muito. Ele tem vários mapas e histórias e conteúdo também, que te ajuda bastante na tua aula e na tua compreensão. Tá? Rotas, roteiros de caminhada, desde Abraão. Tá? Então, que Deus possa... Vai comprando aos pouquinhos, mas professor de ABD tem que ter muito livro. Vai comprando aos pouquinhos e vai fazendo sua biblioteca. Além disso, não é propaganda, não ganho dinheiro não, tá? Não ganho nada. Mas quem dera. Mas pelo menos ganhar sua bíbliazinha, né, Monique? Mas hoje, isso aqui é meu xodó. É maravilhosa essa Bíblia de estudo da NVT. É uma Bíblia muito rica, ela é enorme, pesada, mas aí vem Natal aí, que perguntaram, o que você quer de Natal? Eu quero a Bíblia de estudo da NVT. Eu tenho certeza que vai ser melhor do que um sapato, do que uma roupa. Deus vai te abençoar mais. Tá? Deus possa abençoar vocês aí com essa literatura aí que eu ajudei vocês aí. Isso aí é para ajudar no planejamento da aula. Então, vamos ao sorteio. Quero ver quem vai ser abençoado. Me manda depois as fotos desses livros, se puder ainda hoje, que aí eu posto na página. Pode deixar, mando sim. O pessoal vai... tem acesso ao material. Agora, gente, o sorteio vai ser o seguinte: eu anotei o nome de todas as pessoas que comentaram. Se você participou da live e você não botou nenhum comentário, bota aqui, eu quero, tá? Estou com todos os nomes aqui. Vou dar aí 1 minuto para vocês colocarem o nome de vocês aí. Quem não fez nenhum comentário durante a live, coloca aí, eu quero. Quem comentou não precisa colocar mais, tá bom? Carmen está comentando. Ângela. Vamos lá, 30 segundos. Margarete falou que já tem. Vou tirar o seu nome então, hein? Tá falando aí que não tem, eu vou tirar o nome. Vou abençoar quem não tem. Cadê? Vou tirar. Pode tirar, Margarete, seu nome, autoriza aí. Tá acabando, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Acabou, ninguém comenta mais. Parou na Kátia Silene. Vou sortear aqui. Rita, seu nome já está, já, Rita. Ó, vários papéis aqui, ó. Tá?
Vou sortear aqui. E a Margarete autorizou tirar o dela, mas já está aqui no meio. Então, se sair Margarete... Pô, se sair Margarete já é demais, né? Logo aqui tem... São 2 livros, né, Bianca? Isso, são 2. Tá, então vamos lá. Peguei Carmen Costa. Olha, gente, eu esqueci de falar, tem que ser do Brasil, tá? O ganhador tem que morar no Brasil. É porque gente de fora. Então, a primeira ganhadora, Carmen, você está no Brasil? Tem esse detalhe. Tem que dar o endereço também para enviar. Isso. Então, Carmen Costa é a primeira ganhadora. Agora o próximo. Miriam Ferreira. Aê! Uhul! Parabéns! Glória a Deus. Quem não ganhou, não fica triste, tá? Vende na TPAD, vende outras... Mas tem aí Black Friday aí, ó. É só comprar. Isso aí. Aproveitar tem esse Black Friday aí, né? Vamos ver se tem tem que aproveitar essas promoções. Isso aí. Tá bom? Então, as ganhadoras são Carmen Costa e Miriam Ferreira. Carmen, cadê o alô, filho? Cadê a Miriam? Miriam, você tá aí? E, ó, a Carmen é do Pará. O Atlas vai deixar lá para o Pará, tá, Bianca? Ô, Glória! Vai para Belém do Pará? Lá para o Pará, é isso aí. Olha, que lindo! Não, peraí. Ih, gente, que nome é esse? Peraí. Abaetetuba, Pará. Nossa, não é Belém, não, é no Pará. Benção, hein? Cadê a Miriam, gente? Miriam, se você não der um alô aqui, eu vou sortear outro. Miriam Ferreira. A pessoa tem que estar online, senão não adianta. Miriam Ferreira. Se você não está aí, eu vou sortear outro nome. Gente, eu preciso ir para uma outra live agora. Vamos lá, Miriam, dá um alô aí. Ai, meu Deus. O irmão fica ligado, de repente o irmão some. Como assim? Ó, então, por enquanto, é a Márcia Costa. Vou contar de 1 até 10 para a Miriam dar um alô aí, senão vamos ter outro sortudo aqui. Vamos lá, vou sortear outro, tá, Bianca? Tá. Eu falo isso porque já aconteceu de ter sorteio e a pessoa não estava online, depois a pessoa não entrou em contato, eu não consegui achar a pessoa, então... Tá, mas tem muita gente online? Também tem que ver se está todo mundo online. Tem gente online. Vamos lá. Outro nome. Porque daqui eu não consigo ver. Eu consigo ver aqui, ó. Vildomar Aranha. Olha, Vildomar acabou de falar que ia ganhar, não ganhou mesmo? Gente, que coisa, meu pai! A outra não perdeu a benção, você me pegou a benção. Vildomar ganhou, parabéns. Ai, Deus. Gente, encerramos aqui o sorteio. Glória a Deus. Dois sorteados, eu sei que vocês estão aí, mas não foram sorteados. Sinto muito, não foi dessa vez. Mas olha só, durante a conferência nós teremos outros sorteios. Tá? Inclusive sorteio de inscrição para o curso de liderança. Então, fica ligado. E a qualquer momento eu vou fazer um sorteio aí na conferência, tá bom? Bianca, muito obrigada. Um beijo, fica com Deus, Monique. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Se ficou alguma pergunta aí, você me passa que depois eu respondo, tá? Certo. Olha só, os sorteados precisam me procurar. Eu vou colocar aqui agora meu contato no comentário, tá? Para me passar o endereço. Bom, me chama no WhatsApp. Eu só vou responder depois das 10 da noite, mas me chama no WhatsApp, já fala, eu sou Carmen Costa, eu sou Zidomar, eu moro na região, me manda o endereço todinho, com CEP, nome completo, tá bom? Para que a Bianca possa estar enviando para vocês. Gente, um grande beijo para todos, tenho que partir agora. Agora nós vamos ter uma live sobre como evangelizar as crianças através das cores do Plano Salvação. Então, eu vou colocar o link nos grupos, aqui na página também, participe, tá? Um grande beijo para todos vocês. Bianca, um grande beijo. Beijo. Deus abençoe a todos.
Amém. Beijo, gente. Tchau. Tchau.